Mesma coisa de sempre, as aulas vão ser gravadas e vai estar lá na playlist de vocês. Então, já que a gente vai usar o computador, vocês vão precisar instalar para a semana que vem o Git, se vocês não têm ainda, VS Code, provavelmente vocês têm. Isso se vocês forem fazer aqui. Quem não quiser fazer aqui, quem não quiser trazer o computador, a gente vai poder usar o CodeSpace, mas isso eu mostro em outra oportunidade. Então, basicamente, vocês precisam do Git, do VS Code e do Python. O Python é o mais facinho de instalar, tá? Então, eu vou aproveitar a primeira aula para fazer logo a questão de conteúdo da linguagem, para vocês já começarem a poder fazer as tarefas de casa para a semana que vem. Que vai ser pegar alguns dos códigos que vocês já têm, ou que vocês já fizeram, se não for para fazer do zero, e tentar converter esse código para Python, entendeu? E fazendo aos pouquinhos. Eu não quero que você aprenda lógica nova, nem nada, só fazer um acostumar-se com a linguagem. E aí eu vou fazer aqui a revisão, assim, a introdução de agora, tá? Para quem nunca viu na vida. Teste.py, teste.ts. Vamos aqui, nozes. Vou fazer aqui uma comparação lado a lado do que é que a gente tinha para o que é que a gente tem. Então, número 1, deixa eu me livrar desse bregaço aqui. View status bar. Número 1, criação de as duas linguagens, elas são linguagens interpretadas. O que é que isso significa? Que você não passa por um processo de compilação e verificação de sintaxe. Então, se você tivesse uma linguagem como C, Go ou Java, dá um exemplo aqui. Code teste.c. Se você tivesse um código em C, Go, Java ou Rust, por exemplo, antes do teu código executar, ele passa por um processo de verificação de sintaxe. Então, se você esquecer um ponto e vírgula ou esquecer uma variável e tentar fazer a compilação, a geração do código executável, você não consegue nem executar o teu código, porque para o teu código executar, ele tem que ser compilado. C, Java, Go, Rust, etc. Tá? Então ele passa por esse processo de compilação que vocês viram em FUP. Só que no caso do Python, do TypeScript, do JavaScript, teste.ts, a gente tem uma linguagem interpretada. Isso significa que você não precisa da compilação, você vai executando os comandos à medida que você vai passando por eles. Então, vamos aqui para esse códigozinho aqui. Ó. Olha que código lindo que eu vou fazer em TypeScript. Seja A recebe, seja A que é... Deixa eu tirar o Copilot aqui. Não, como é que eu mato o Copilot aqui? Bim. F11. View. Status. Silence. Cadê? A letra tá tão grande que eu não consigo ver. Faz silêncio aí. Então vamos lá. A, que é um número, recebe 6. E eu tenho, se A for igual a 6, precisa de parênteses, né? Preciso. Se A for igual a 6, acho que é assim. Console.log A é 6. Se não, console.log B. Meu código vai executar?
Nem sei se eu tenho o TS run instalado. Sudo. O que é que vocês acham? Meu código executa ou não executa? A gente está numa linguagem interpretada, então a gente não tem uma camada de verificação. O TypeScript, ele é uma análise de avisos, ele não é uma análise de impedimentos. Ele está te dizendo, ei, B não existe. Mas lembra, o JavaScript foi projetado para continuar rodando, mesmo que ele esteja alucinando total, ele dificilmente para de rodar. Essa é a ideia do TypeScript, do JavaScript. Então, isso daqui vai gerar um código JavaScript e vai rodar. E nem erro vai dar. Teste.ts. É 6. Por que não deu erro? Porque ele nunca chegou nesse else. Como ele nunca rodou o else, ele nunca executou a linha em que ele procurasse o B. Como ele nunca procurou o B, ele não descobriu que o B não existia. Então, se por acaso eu fizer isso daqui, 7, e eu tentar rodar o código agora, aí ele vai dar o quê? Epa! Agora sim ele disparou uma exceção para mim, dizendo eu não posso rodar esse código porque o B não existe. Entendeu? Então, isso é a dificuldade de uma linguagem interpretada. Você precisa de um teste de cobertura de código maior, porque você pode ter códigos ali escondidos que você não descobriu porque simplesmente eles não estão sendo executados. Certo? Com Python é a mesma coisa. Eu poderia ter esse mesmo código aqui em Python. Que é um... Cala a boca, Copilot. Que é um inteiro, recebe 5. Se A for igual a 5, print A é 5. Else, print B. Vocês já entenderam o que é que vai acontecer, né? O que é que vai acontecer? Se eu rodar meu código, poderia rodar ele assim também, Python teste.py. É 5. Deu erro? Não. E se eu fizer isso? Aí ele vai entrar nesse pedaço de código e ele sabe que o B não existe. E aí, agora, quando eu tentar rodar isso, aí sim eu tenho um erro. Tudo bem? Tudo bem? Como são linguagens interpretadas, eu tenho interpretadores. Então, para o TypeScript não, mas eu tenho para o JavaScript. Eu posso abrir aqui o Node e começar a teclar meu código aqui. Seja recebe, gosto de siriguela. Quem é A? Gosto de siriguela. E se eu quiser quebrar em palavrinhas? A.split utilizando espaço. Gosto de siriguela. Legal. E se eu quiser quebrar e depois mandar tudo para maiúsculo? Nem sei como é. Não é assim. Seja x. Como é? x.to. É assim? Não é assim. Como é? Não lembro, não. Não lembro como é que eu deixo as coisas em maiúscula no JavaScript. Deixa pra lá. Não. Ponto map x.length. Não é assim, não. É assim. Tá aqui. Então, quebre em palavrinhas e depois, para cada uma das palavrinhas, pegue o tamanho dela. Então, eu estou saindo de A, que é gosto de siriguela, para isso daqui. Lembra que eu não estou escrevendo isso daqui no editor de texto, estou escrevendo isso daqui direto no interpretador. Eu vou mandando, poderia fazer um if no interpretador. Se A.length maior do que, eu tenho que, Node, né? A.length maior do que 5,
console.log frase grande. Estou escrevendo direto no interpretador. A mesma coisa vale para o Python. Deixa eu matar esse negócio aqui e abrir o interpretador do Python. Mesma coisa. Frase recebe gosto de siriguela. Frase ponto split. Gosto de siriguela. Mesma coisa. Aí algumas coisinhas vão mudar, né? Ponto map para mapear ponto map. Lembro não. Ou então ficaria assim, ó. Para cada elemento, eu vou querer o tamanho do elemento para cada elemento na frase. 5, 2 e 9. O que é que a gente está vendo aqui? Linguagens interpretadas nos dão a vantagem de poder testar os comandos diretamente no interpretador. Para invocar o interpretador, só digitar o nomezinho dele aqui, seja o Python, seja o Node, seja, por exemplo, o Lua, se você estivesse programando em Lua, que também é linguagem interpretada, então você sempre tem um interpretador. Ou então, se você estivesse fazendo em Haskell, você poderia abrir o GHCI, que é o interpretador, e por aí vai. Tamo junto? Bora lá. Criação de variáveis. No TypeScript, a gente podia criar variáveis sem tipo. E aí, para criar uma variável sem tipo, como é que a gente cria uma variável sem tipo? Seja a... Eu estou criando uma variável sem tipo ou eu estou criando uma variável inteira? O que vocês me dizem? Por que eu não consigo botar aqui? Que tipo de coisa é A? A é uma variável sem tipo, que pode ser qualquer coisa, ou A é uma variável inteira? Quem dá mais, quem dá menos? Pode chutar, meu povo. Paga não para chutar. Então vamos lá. Isso aqui é o que a gente chama em linguagens de tipagem forte de inferência de tipo. Eu estou fazendo uma inferência de tipo. Isso aqui é TypeScript, tá? Não é JavaScript. Numa inferência de tipo, eu descubro qual é o tipo da variável pelo valor da atribuição. Então, se eu botar o mousezinho aqui, ele vai dizer que é o quê? Que é um número. E se eu fizer isso daqui, ele vai saber que A é de que tipo? Booleano. E se eu fizer isso daqui? A é uma string. Beleza? Inferência de tipo. Quando é que não dá para fazer inferência de tipo? A é o quê? Aí ele já vai reclamar. Ei, A é para ser o quê? Então você poderia dizer, olha, A é um inteiro. Perdão, não é inteiro, eu estou em TypeScript, né? A é um número. Eu não estou dando um valor para A, mas eu primeiro estou dizendo qual é o tipo de A. Qual é o tipo de A? A é um número. Por que é que o tipo é importante? Porque nessas linguagens, como por exemplo Python e TypeScript, ele tem uma tipagem forte. Tipagem forte. O que é que isso significa? Duas coisas. Ele não vai misturar tipos, a não ser que você faça essa conversão, e ele nem vai permitir que valores, que tipos diferentes façam atribuição. Exemplo, ele não vai me deixar fazer isso. A recebe uva. Por quê? Porque A é para ser um número. Então ele não vai deixar atribuir uva. Se eu tivesse em JavaScript, ele deixava? Deixava, porque JavaScript não tem tipagem. Então você pode misturar inteiro com string, com float, com o que você quiser em JavaScript. Mas aqui não. Se você define que o negócio é um número, é para ele só aceitar números. Se você definir que ele é uma string, ele só vai aceitar strings. Então você tanto tem a inferência, você tanto pode fazer por inferência de tipo, como você pode fazer por tipagem explícita. A é um número. O que seria qualquer coisa? A pode ser qualquer coisa. Isso é JavaScript. Então se A pode ser qualquer coisa, A recebe 5.
A recebe true, A recebe banana. Tá certo isso? Tá, porque A pode ser qualquer coisa. Esse é o padrão do JavaScript. No JavaScript, tudo pode ser, toda variável é do tipo qualquer coisa. Então, ele nunca vai achar ruim ou reclamar que você misture tipos diferentes. Mas tanto no TypeScript quanto no Python, o recomendado é você fazer a tipagem. Se você diz que ele é um número, ele só vai aceitar número. Se você diz que ele é um booleano, só vai aceitar booleano. Se você diz que ele é um string, ele só vai aceitar string. Se você diz que ele é um string ou um número, ele não vai aceitar booleanos. Então, isso daqui não é o ou lógico. O ou lógico são 2 tracinhos. Esse é o ou de inclusão de tipo. Aqui eu estou dizendo que o A pode ser texto ou o A pode ser número. O que é que o A não pode ser? Booleano? Tudo bem? Ok. Bora para o Python agora. Python é praticamente a mesma coisa. Vocês veem que até a sintaxe eles copiam, né? Dos pontinhos. Só que os tipos são diferentes. Se eu disser que o A é um inteiro e eu tentar imprimir A, ele vai dizer deixa eu só desabilitar isso aqui para não ficar azucrinando. Ó. Diferente do TypeScript e do JavaScript, que ele sempre dá um jeito de funcionar, no TypeScript, quando você não dá um tipo para ele, o que é que ele assume? Qual é o valor disso daí? Vocês ainda lembram disso? Ou não? Vocês já esqueceram? Então, bora lá. A gente tem 2 ações acontecendo. A primeira é a definição do tipo e a segunda é a inicialização. Certo? Então, quando eu digo que A é uma string, eu estou dizendo que o tipo de A é capaz de guardar um string. A é uma variável capaz de guardar um string. Só que só com a linha 1, atualmente ela guarda o quê? Nada. E esse nada, no JavaScript, no TypeScript, tem um nome. Qual é o nome que dá? Vocês lembram? Começa com U. Undefined. Muito bom, Darling. Então, fazer isso daqui é colocar um undefined na variável. Aqui ele está reclamando, ei, A está sendo usado antes de ser atribuído, né? Você está usando uma variável que você não inicializou. Então, se eu faço isso, teste.ts, ele vai aparecer para mim undefined, que é o valor que o JavaScript coloca em tudo que ele não conhece. Se eu criar um vetor aqui, por exemplo, A é um vetor de strings. Meu Deus, como é que eu faço um vetor de strings? É assim? É assim, né? Acho que é assim. E eu tentar fazer A na posição 5, recebe 5. O vetor nem foi criado. Eu digo que A é capaz de guardar um vetor de strings. Eu só teria criado o vetor se eu fizesse isso daqui. Então, A na posição 5 recebe uva. Deu rodar isso daqui. Ó, ele criou um monte de coisa undefined. As gambi do JavaScript. Undefined, 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 undefined. E aqui ele botou a uva na posição 6. Então, quando o JavaScript não sabe o que fazer com a variável, ele cria ela na hora. Ele está precisando de um B. Cria o B, bota undefined dele. Beleza, agora eu tenho um B. Ele faz desse jeito. Certo? Então, ele tenta funcionar da forma como ele conseguir. Python é um pouco mais restrito. Aqui, você disse que o A seria capaz de armazenar um inteiro. E aí você manda imprimir o A. Vamos ver o que acontece. Python teste.py.
ele dá um erro, ele dispara uma exceção e ele não consegue executar. JavaScript ele ia, cria o A, bota undefined nele. Aqui não, ele diz, não consigo rodar esse código, você está mandando eu imprimir um A e esse A não está definido na tabela de variáveis. Mas eu disse que A é capaz de guardar um inteiro, ok, mas você não deu um inteiro para o A. Então o A não está guardando nada. Então o A existe, mas não olha para nada, não olha para ninguém, então ele não pode ser impresso. Uma coisa que não aponta para nenhum valor não pode ser impresso. Estamos comigo ainda? Todos juntos, mundo junto? Segurando na mão? Ok. Mesma ideia de inferência de tipo. Qual é o tipo do A? No caso aqui ele está dizendo que é um literal zero, mas se eu tentasse fazer A recebe uva, eu acho que a minha extensão não está ligada. Era para ele reclamar que eu estou com tipos diferentes. Perdão, estou em Python, né? Estranho, ele não fez a atribuição de tipo. Ok. Então aqui ele aceitou qualquer coisa. Ó. A recebe true. Ó, ele não reclamou. Por isso que a tipagem é importante. A partir do momento que eu digo que eu só aceito inteiros, aí ele não vai aceitar mais texto. Só que ele aceitou booleano. Interessante. Não queria que ele aceitasse. Ele deve ter feito a conversão para zero. Deixa eu testar. Não, aceitou. Deixa eu testar aqui minhas configurações. Strict. Vou mandar as configurações para vocês bem direitinho, para a gente deixar ele o mais exigente possível, para diminuir as quantidades, para botar as reclamações no máximo, para a gente não ficar fazendo código ruim. Deixa para lá, não lembro não. Ok, então vamos aqui continuar. Sabemos criar uma variável, sabemos. Diferenças. Os booleanos aqui, eles são assim, ó, true e false em minúsculo, e o tipo é boolean. Aqui é o contrário. Aqui o tipo é bool, pequenininho, e os valores são true ou false com primeira letrinha em maiúsculo. Aqui a gente também não tem o tipo string, é str, preguiçosinho. Uva. E booleano, sim, e existe uma diferenciação entre valores inteiros e valores com ponto flutuante. Aqui a gente teria o float. Aqui no caso tudo é number. Então você não quer que muda aqui para o outro lado. Para o outro lado muda que o false é F minúsculo e é boolean. Eu preciso de let antes de todo mundo, né? Não existe int, é number. E não existe str, é string. E eu também não preciso do float. Tá? Da mesma forma como no Node, a gente não tem um tipo char, que representaria um caractere só. Que é o padrão que você tem no Go, você tem no Java, você tem no C. Então aqui é sempre texto. Existe diferença no TypeScript de aspa simples e aspa dupla? Não tem, né? Não lembro. Eu sei que a gente tinha aquela aspinha assim, né? Quebradinha para poder fazer formatação de texto. Vocês lembram dessa? Que você pegava e fazia assim. Let texto igual a... Perdão.
let texto igual a comi, como era o negócio? Era assim, né? Comi uva, não, comi C, comi uva, comi, era assim, a uva. Então é para aparecer comi 5 uvas. Vocês não lembram da formatação? Ou esqueceram já com o tempo? Então, essa aspinha aqui deitada, essa crase, é utilizada para a gente fazer formatação por substituição. Então, aqui, eu estou dizendo que isso daqui vai vir da variável A e isso daqui vai vir da variável C. Então, qual é o texto que eu vou ter? Console.log texto. Eu vou ter comi 0 uvas. Comi 5 uvas. Comi 5 uvas. Aqui a formatação é parecida, só que ela é bem mais poderosa. A sintaxe é também parecidinha, ó. Nosso texto ficaria com essa cara aqui, ó. Para dizer que é um string de formatação, a gente não usa crase. A gente bota um F antes do texto. Então, aqui eu vou fazer um string de formatação. A gente também não precisa do cifrão, é só colocar a variável direto. Comi a C. Comi 5 C uva. Comi 5 uvas. Print texto. Parecido, né? Muita coisa parecida. O TypeScript, ele não tem esse recurso que ele vem, a mistura do C, que é de formatação dentro das caixinhas. Quando vocês queriam colocar 2 casas decimais, vocês ainda lembram como é que vocês faziam? 2 casinhas decimais dentro do número. Vocês faziam assim, ó. Ponto to fixed, lembra? To fixed, 2 casas decimais. Comi 5 uvas. Fazer 2 casas decimais aqui. Botar aqui. Primeiro porque ele não vai deixar fazendo inteiro, porque inteiro não tem casas decimais. Mas eu poderia dizer que estou fazendo na variável D, que é um float. A gente tem 2 pontos para separar a variável da formatação. E aqui tem o modelo de formatação que é utilizado no C, no Go, no Java, que é o modelo de formatação por tipo. Que você poderia dizer que eu quero 2 pontos flutuantes. Ponto 2. 2 casas de ponto flutuante. Comi 5.6. 2 casas de ponto flutuante. Cadê minhas 2 casas de ponto flutuante aqui? 2 casas de ponto flutuante. Deixa eu matar aqui o Firefox. Blim, 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 blim. Então, provavelmente, vocês vão ter que pesquisar. Sempre que vocês tentarem fazer uma coisa diferente, abrir lá o ChatGPT e pesquisar como é que eu faço essa formatação, como é que eu faço esse ajuste. E eu quero diferenciar aqui o que é um uso saudável de um uso burro. Procurar coisas sobre documentação faz parte. Como é que eu formato para botar 2 casas decimais? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? O que é que não é inteligente é pedir a resolução do seu problema. Você tem que fazer uma função que faz tal coisa. Escreva para mim uma função que faz isso. Aí você pega e tem a função pronta. Ah, eu estou aprendendo usando IA. Não, você está copiando, isso é totalmente diferente. E fica nos relatórios, eu não vou falar de relatório agora, mas fica lá nos relatórios o tempo que você leva, a quantidade de vezes que você faz. Então, eu não estou dizendo que não possa, mas o objetivo é que você aprenda. E pedir para ele resolver as coisas para você é diferente de aprender. Tá? Mas como é que eu formato uma coisa com 2 casas decimais? Isso é parte de
sintaxe, é parte de linguagem. Isso é útil e vale a pena de dar uma olhada. Eu queria colocar para ele completar com zeros à direita. Eu não sei. Aí você ia pesquisar lá e ele ia dizer que você tinha que colocar 2 pontos, colocar o zero, dizendo que quer completar com zeros e dizer quantos zeros você quer. Zeros à esquerda. Quero 4 zeros. Então isso daqui vai fazer ele completar até completar 4 casas decimais. Tá? E aí isso daí vai para várias coisas. Eu quero fazer alinhamento. Tem um monte de exercícios que você tem que fazer em alinhamento, né? Em TypeScript a gente faria aquele velho c.pad start pad end para poder fazer o preenchimento, para colocar espaço no final e espaço no começo. Aqui seria algo como quero alinhar para a esquerda com 10 caracteres. Então, acaba sendo uma linguagem muito mais enxuta em termos de escrita. Tá? Não dá para ver, não. Quero alinhar para a direita com 10 caracteres. Uvas. Então, ele preencheu com 10 caracteres até fazer o alinhamento à direita. Então, todos esses detalhezinhos, eu imagino, eu estou colocando aqui só para efeito de que vocês entendam que existe, mas isso vocês vão ter que aprender conforme forem estudando e entendendo as diferenças entre as linguagens. Tudo bem, formatação? Podemos continuar seguindo. Então a gente tem essa diferença. Não existe só um modelo de formatação. Vocês, por exemplo, vão encontrar outros modelos como esse daqui. Ao invés de usar essa string de formatação, a gente poderia utilizar assim, ó. Só para mostrar que existe, que é o modelo que vem lá do C. Ponto format, e eu digo que no primeiro parênteses eu vou colocar o D, no segundo eu vou colocar o A, e no terceiro eu vou colocar o C. O primeiro é mais comum, mas esse daqui também existe. Ó. Aqui eu dou os valores que vão ser colocados dentro das caixinhas. O primeiro vai alimentar a primeira caixinha, o segundo a segunda caixinha e o terceiro a terceira caixinha. E esse é o padrão mais comum nas linguagens. Então você vai lá para C++, já é assim, Java é assim, Rust é assim, Zig é assim. Então é meio que essa ideia de colocar caixinhas onde eu quero que os valores caiam e depois inserir dizer quais os valores que vão preencher as caixinhas. Então é esse padrão aqui. Ok, tipagem e formatação. Bora pro próximo. If else. Tem diferença no if else? Não. A diferença é nos escopos. Como é que eu faço um if else aqui? Se A for maior do que 6 e C.length e o tamanho do C for maior do que 2. Console.log bingo else se B console.log bang else if B else console.log boom. If else, else if e else. O que é que muda? Muda as seguintes coisas. Número 1, escopo não é feito com chaves. Escopo é feito com indentação. Então, a gente tem 2 pontos para marcar a abertura de escopo e tem indentação. Certo? Teria assim. Segunda coisa, parênteses são desnecessários. Os parênteses de fora, tá?
Mesma coisa do... Você pode tirar os parênteses de fora. Terceira coisa. Não existem essas marcações de i e ou. É feito com palavras. And e or. E aqui não é o length, para saber o tamanho de uma coisa. Saber o tamanho de uma coisa é feito com funções. Seria o len. A gente não tem console.log, a gente vai ter o quê? Print. Print. O que é que mais que muda? Eu não tenho else if. Eu tenho eles grudados. Elif. Mas é a mesma coisa. Só a forma de escrever que é diferente. Os detalhes de sintaxe. Mas em termos de lógica é exatamente igual. If, else, exatamente igual. Aqui a gente tinha o Paranauê de um terciário. Não sei se vocês lembram disso. Como é que eu fazia um if else de uma linha só? Seja x é. Se C for igual a uvas, então x vai ser doce, se não vai ser salgado. Aqui eu tenho a condição, valor de verdade, valor de mentira, valor de falso. Então o x vai ser o quê? Se eu mandar imprimir o x aqui. Console.log. C é igual a uvas? Sim ou não? Sim. Então, x vai receber o valor doce. Se eu mandar imprimir x, ele vai dizer que o x é doce. Doce. Tem a mesma coisa aqui, mas a sintaxe é diferente. E eu acho feia. X, que é um string, vai ser doce se C for igual a uvas, se não vai ser salgado. Qual vocês preferem? Ou tanto faz? Se C for igual a uvas, então deixa doce. Se não, deixa salgado. X é doce, se C for igual a uvas, se não é salgado. Vocês têm preferência ou tanto faz? Vocês preferem esse modelo? Isso daqui é um modelo legado. Porque lembra que eu digo que as linguagens evoluem, né? Esse daqui foi o padrão criado lá para o C. Aí ele foi utilizado para o C++, foi utilizado para o Java. E como o JavaScript deriva deles, JavaScript herdou também a mesma ideia. Então, muito da sintaxe aqui é a sintaxe que vem do padrão do C. Então, esse daqui é o modelo do C. Mas, então, a gente chama esse breguesso aqui de operador de substituição. Isso daqui tudo vai ser substituído por alguma coisa. No caso, vai ser substituído por doce. Entendeu? Doce, exemplo, se eu fizesse isso agora, se eu somasse isso daqui por, vou somar isso com, não façam isso, tá? Desejo se A for igual a 5, se não, ignorância. Qual é o valor de A? 5. Então isso aqui vai ser transformado em quê? Desejo ou ignorância? O A é 5. Ó. Ups. O valor de A é 5. Então esse negócio aqui todo vai ser transformado em desejo. E esse daqui vai ser todo transformado em doce. Eu estou somando os dois, ele vai concatenar e eu terei
doce desejo, concatenado. É um operador de substituição, ele avalia e substitui. Será que eu consigo fazer isso sem um else? Faz sentido? Eu vou deixar o que aqui, se não for verdade? Se for uvas, tu deixa doce. Mas se não for, deixa nada. Deixar nada é alguma coisa. Deixar nada. Estou colocando nada, mas nada existe nesse caso aqui, tá? Então, temos tipagem, temos if else, vamos para os fores. Vamos para vetores e fores. Vocês lembram como é que faz um vetor em TypeScript? Seja frutas. Como é que eu digo que é um vetor de strings? String caixinhas. String caixinhas é um vetor de strings. Se eu não criar o vetor não existirá. A gente tem duas coisas acontecendo aqui. A gente tem o lado esquerdo e a gente tem o lado direito. Qual dos dois lados cria o vetor? Esquerdo ou direito? Tudo bem, vocês terem esquecido, mas pensem aí e chutem. Um dos lados cria o vetor. Qual dos lados você acha que cria o vetor? O lado esquerdo ou o lado direito? Então vamos lá. O que o lado esquerdo faz? O lado esquerdo cria uma variável, uma referência. Uma variável capaz de armazenar o vetor. Mas quem é que cria o vetor? É o lado direito. Essa variável vai armazenar o vetor que você criou do lado direito, quando fez esse comando aqui. A sintaxe completa seria assim: new array de string. Isso é a sintaxe explícita, né? A sintaxe expandida, que é justamente o que acontece quando você faz o quê? Caixinhas. Esse lado cria o vetor. Esse lado guarda o vetor. Por que é que isso daqui é importante? Se eu fizer isso, como é que eu push? Uva. Vou botar uma uva dentro do vetor de frutas. Por que é que ele está reclamando? Não existe vetor para eu poder jogar a uva dentro. Existe uma variável capaz de armazenar o vetor, mas a variável não tem vetor nenhum. Mesma coisa aqui, ó. Agora eu tenho um vetor. E como eu tenho um vetor, eu posso jogar a uva para dentro do vetor. Ei, eu tenho uvas. Frutas.push banana. Agora eu tenho uva e banana. Console.log frutas. Uva e banana. Ei. Mesma coisa aqui do outro lado. Só que a forma de escrever é diferente. Olha como foi que a gente fez aqui. A gente criou frutas, era uma string caixinhas. Tá vendo aqui? Sintaxe. String caixinhas. Aqui a gente escreve assim, ó. Frutas é uma lista, o tipo é lista, é uma lista de strings. Uma lista de strings. Se eu quisesse uma lista de inteiros, uma lista de inteiros. Uma lista de floats, uma lista de floats. Aqui seria sempre caixinhas, né? String caixinhas, inteiro caixinhas, mas é a mesma coisa. Criei o vetor. Vocês estão vendo algum vetor aqui no 5? Frutas.append uva. O que é que ele está dando ruim? Criar. Então vocês estão entendendo que
conceitos de uma linguagem vão sendo replicados em outra linguagem, com formas diferentes de adaptar. Se eu tivesse em Java, seria a mesma coisa, com diferenças. Float caixinhas. Não é float, é str. Se você estivesse em Java, o texto seria diferente, mas o conceito seria igual. Olha como é que ficaria em Java. Eu teria assim, ó, eu teria array de string frutas é igual a new array string. De que lado eu estou criando a lista? Direito ou esquerda? Lado direito. Quem cria é esse carinha aqui, ó, explicitamente o new. E o que é o lado da esquerda? A gente chama de referência, né? Referência é o nome que a gente dá para variável capaz de armazenar um objeto daquele tipo. Só a sintaxe que muda. De forma resumida, eu teria no Java um negócio como esse. O Java usa o var também. Aqui a gente utilizava o push para inserir no final. Aqui eu vou utilizar o append. Como é que eu botava no... Como é que eu tirava do final? Vocês lembram ainda? Era o pop. Pop. Eu insiro com o push, retiro com o pop. Para inserir no começo, eu teria o shift. Outra fruta seria caju. Não, é o unshift insere e o shift retira. Shift. Frutas. Inserir no final do vetor, inserir no final do vetor. Remover do final do vetor, inserir no começo, inserir no fim. Caju e manga. Se eu mandar imprimir agora, o que é que vai ter no vetor? Bora, pensa aí. Quais são as duas frutinhas que tem no vetor? Eu começo só com a uva. Aí eu boto a banana no fim. Aí eu fiz o pop. Quem é que sai? A banana. Aí eu insiro o caju no começo. O caju vai para o começo. Aí eu insiro a manga no começo. A manga vai para o começo. Aí eu dou o shift. Quem é que sai? A manga. Shift tira do começo. O pop tira do final. Então sobrou só... Eu comecei essas férias, só para dar uma desopilada, né? Essas férias eu tava me sentindo velho, sabe? Mas a cada rodada de 10, o corpo, a mente, aí eu pensei, putz, faz tanto tempo que eu não aprendo uma coisa completamente nova. A gente só trabalha e estuda e aprende coisas que a gente já está acostumado. Eu pensei, qual é a coisa assim mais esdrúxula que eu podia começar a estudar para forçar a minha mente a, sei lá, criar conexões do zero. Aí depois de muito refletir, eu comecei a estudar japonês. Né? Japonês. Eu passei, cara, como é difícil, assim, por isso que a gente não pode parar de aprender coisas novas. Era vergonhoso. Eu passei 2 semanas, quase 3 semanas lutando para aprender só o alfabeto, sabe? Aí minha filha, vez ou outra, chegava comigo para estudar, né? Ela tem 10 anos. E ela estudava comigo assim 15 minutos e voltava, sei lá, no outro dia. E aí eu estudei bem 1 hora e no outro dia, quando ela chegava e sentava comigo, ela ainda lembrava de tudo. E eu revisei horas e horas e não conseguia mais, cara. Comédia. A idade. Cara, e principalmente a idade está muito relacionada ao aprendizado de idiomas, né? Sonoridade, muito interessante.
Aí eu lembrava da brincadeira que a gente fazia. Como era? Cocô é aqui, em japonês. Aí, cocô é ali. Aí eu tava com as crianças e eu apontava, sentado comigo, eu dizia, amor, cocô. Aí ela disse, não. Não, meu bem, eu tô dizendo que você tá aqui comigo. E cucu é colégio, cucu, né? Tipo, tudo bem, bora continuar aqui. Só para desopilar, porque cansa também, né? O que mais? Vamos transferir isso daqui pro Python. Append, joga pro final. Como é que a gente remove do final? Existe um pop? Existe um pop. O que o pop faz? Pop remove e retorna o elemento, o último elemento. Então, o pop eu posso dizer quem eu quero remover, ele suporta que eu diga isso, mas se eu não disser nada, ele remove do último. Como é que eu insiro no começo? Frutas, ponto. Vou testar se eu acho aqui alguma coisa. Ué. Como? Oi. O último inserido. Append. Ué. Será que eu vou ter que dar um insert? Acho que eu vou ter que dar um insert left. Ó, append, clear, copy, count, extend, pop, reverse, sort. Vou ter que dar um insert, clear, copy, reserve. Tem que ser um insert. Aí ele vai perguntar onde é que eu quero inserir. Eu vou inserir na posição 0 uma siriguela. Então vou colocar a uva e a manga. Vou retirar a manga e tentar colocar a siriguela antes da uva. Vamos ver se dá certo. Print de frutas. Siriguela antes da uva. E se eu quisesse remover a siriguela, frutas.remove. E eu digo o quê? Eu digo quem eu quero. Não, ó. O remover remove baseado em valor. Eu não quero isso. Será que eu tenho um delete aqui? Como é que eu removo baseado em posição? Index, reverse, append, clear, copy, pop. É o pop. O pop eu posso dizer quem eu quero remover. Quero remover o índice 0. Então eu vou tirar a siriguela. Print, frutas. Inseri a siriguela na frente e removi a siriguela. Olha como é fácil, né? Só 2 comandos, append e pop. Append, se eu quisesse inserir no meio, é que eu utilizaria o insert. Frutas.insert. O insert recebe a posição que eu quero inserir e o elemento que eu quero inserir. Se eu quisesse inserir no meio aqui, seria como? Frutas. É um nomezinho estranho. Não é insert, é split. Splice, ó. Aqui, ó. O splice serve tanto para inserir como para remover. Onde é que eu vou trabalhar? Quantos elementos não? Não. Não, isso daqui é só para remover. É o slice. Slice é para pegar um pedaço. Como é que eu insiro no meio? O push aceita? Não. Push, join, map, concat, enter, filter, flash, case, pop, reduce, shift, reverse, slide, splice, and shift. Eu acho que é isso. Start, delete, count.
Lembro não. Depois a gente vê. A vantagem da IA é perguntar isso agora, né? Eu não vou ligar não. Ok, então vetores, pelo menos a gente entende algumas coisas. A gente sabe pelo menos inserir e remover do vetor. Agora a gente vai para o laço. Vocês ainda lembram como é que percorria usando laço em TypeScript? Vocês só viram TypeScript, né? Frutas, uva, ovo, ivo, avo, eva. Que as minhas frutas aqui. Quais eram as duas forminhas de percorrimento que a gente tinha aqui? Para cada elemento de frutas. Para cada elemento de frutas. Console.log elemento. O primeiro percorrimento é esse daqui que a gente chama de for range. For range, que não é indexado. Então, nesse for range, a gente percorre elemento por elemento. Segundo tipo, qual a desvantagem do for range? Eu consigo alterar o objeto, mas eu não consigo alterar qual objeto está no vetor. Se eu quisesse trocar o elemento do vetor, eu precisaria fazer um for indexado. Let igual a 0 e menor do que frutas, ponto length e mais. Console.log frutas na posição i. Lembram disso, vossas excelências, ainda? Então, eu tenho esses dois forzinhos aqui. Ó. Esse primeiro, for range, e o segundo seria o for indexado. Tá? Em Python, a gente tem que usar outras coisas. Seria uva, ovo, ivo. O for normal é esse daqui. Não precisa do let, não precisa dos parênteses. Para cada fruta ou para cada elemento no vetor. Print elemento. Esse daqui é o for padrão. Para cada elemento no vetor. O for indexado, ou ele teria que ser transformado no while, índice recebe 0, enquanto o índice for menor do que tamanho de frutas, print frutas índice mais 1. Porque não existe a ideia do for, tá? Daquele for com incremento e tudo mais. Ou então, utilizar iteradores, que seriam coisinhas assim, ó. Para cada índice no range de length de elementos de frutas. Print elemento. Frutas, posição, índice. Isso é o jeito errado de fazer. O range, ele me dá o iterador que vai gerando números, começando de 0 até esse limite. Mas se você realmente precisa do índice, o jeito de fazer é com outro tipo de iterador, que seria assim, ó. Para cada índice, elemento em enumerate de frutas. Então aqui eu tanto tenho o índice quanto tenho o elemento. Poderia dizer print elemento está na posição índice. Quando a gente precisa dos índices e dos elementos. O que é isso e o que é isso? Vocês estão vendo esses dois breguetes aqui? Esses nomezinhos engraçados? Range e enumerate. Um conceito que a gente vai acabar batendo
topando com ele o tempo todo são essas coisinhas aqui que a gente chama de iteradores. O que é que eles fazem? Tá? Vamos imaginar que tu tem que gerar números de 1 até 1 bilhão. Beleza? Números de 1 até 1 bilhão. E você diz, beleza, me dá os números de 1 até 1 bilhão. Uma coisa completamente ineficiente seria criar um vetor com 1 bilhão de posições e botar todos esses números dentro desse vetor e te fazer percorrer um vetor totalmente inútil com 1 bilhão de posições, cada uma com um númerozinho. Concorda? Ok? Então, o que são iteradores? São objetos inteligentes que sabem percorrer coisas. Então, um iterador como range, se eu digo para ele, ei, abrir aqui o interpretador, me faz um range aí até 100, ele vai me devolver um objeto que sabe sair do 0 e chegar até o 100. E toda vez que eu falasse com ele, ele ia me dar um número diferente. Sem que ele tivesse que criar 100 posições e guardar 100 elementos. Ué, se eu pedisse agora pega esses números e popula um vetor com esses números, agora ele botou os 100 números dentro de um vetor. Mas ele não faz isso na realidade. Ele não cria um espaço de memória que ele não precisa. No fundo, o que é que esse range aqui está fazendo? Esse range está retornando um elemento que tem um contador dentro dele, que sabe de quanto em quanto ele tem que andar e sabe onde ele tem que parar. E aí ele vai chegar até 1 zilhão, se ele precisar. Ele chega aí até 1 zilhão, sem precisar alocar memória desnecessária para isso. Ele guarda, opa, eu estou no 0, o cara me chamou de novo, agora eu vou para o 1, ele me chamou de novo, eu vou para o 2 e por aí vai. Okay? Por exemplo, mesma coisa aqui seria o enumerate. O que é que o enumerate faz? Será que ele vai criar uma nova lista de frutas, copiar a lista toda desnecessariamente? Não. O enumerate vai criar um contador e vai ficar caminhando pelo vetor de frutas. E toda vez que ele dá um passinho no vetor, o que é que ele faz? Ele aumenta a contagem. Então, no primeiro passo que ele dá, ele vai me retornar a primeira fruta com a posição 0. E o segundo passo que ele dá? Segunda com a posição 1. E depois a terceira com a posição 2. Então, esses iteradores são formas inteligentes de economizar memória. Entendeu? Então, ele não fica refazendo cópias das coisas sem necessidade. Ele só faz quando é necessário. Tudo bem? Dá um outro exemplo aqui só para vocês entenderem. Tá vendo aqui a lista de frutas? Vou criar aqui uma lista de sopas. Aqui não é lista de frutas, né? É lista de STR. O que é que tem numa sopa? Ovo. Aqui eu vou tirar o ovo aqui de cima. A fruta é manga e outra fruta aqui é caju. Tem dentro de uma sopa ovo, arroz e cenoura. Se eu quisesse andar nos dois ao mesmo tempo, olha que interessante. Eu teria que, se eu tivesse em C, eu teria que criar um índice, né? Índice 0, olha os dois no índice 0. Índice 1, os dois no índice 1. Só que com a ideia dos iteradores, eu poderia dizer, ei, para cada fruta e para cada elemento da sopa que estejam na união dos seus poderes, frutas e sopas, print F e S. Eu não vou copiar os vetores, eu vou apenas caminhar nos vetores. E quem é que vai fazer essa caminhagem para mim? É o zip. Então ele não está copiando os carinhas. Então aqui o zip ele vai me dar a diversão de fazer a caminhagem para mim. Cadê? Uva andou junto com ovo, manga com arroz e caju com cenoura. Tudo bem? Estou só dando exemplos do conceito do que é que os iteradores fazem. Eles não copiam coisas.
Tá certo? Se eu fizesse isso, olha que engraçado. Meu iterador é esse breguete, tá certo? Caminhei no meu iterador. Se eu tentar fazer isso daqui de novo, será que ele imprime de novo? Ó, criei alguém capaz de caminhar ao mesmo tempo nas frutas e nas sopas, nos ingredientes, tudo bem? Aí eu utilizei esse carinha para passear por todos eles, e toda vez que eu chamava o carinha, ele dava um passinho em cada uma. Terminei o meu for. Por que vocês acham que o for termina? Porque o quê? Ele chega no final, né? Se eu chamar isso daqui de novo, não tem mais para onde andar, porque o iterador já chegou no final. Então ele não vai imprimir nada. Isso daqui não é uma nova lista que eu crio com tudo copiado. É só um elementozinho capaz de caminhar. Legal? Legal. Blim, blim. Blim, blim. E aí, meu povo? Eu tô só confundindo a cabeça de vocês, falando das duas linguagens ao mesmo tempo, ou não? Não, né? Ok. Então, vamos lá. O primeiro for, aqui a gente viu o for. Aqui eu tinha esses dois fores. E nesse caso aqui eu teria só o for básico. E isso é o for. E aí, como esse cara aqui é algo a ser percorrido, a gente poderia desdobrar isso de várias formas. Ó. Esse for é o for base, para cada elemento em algo que eu sou capaz de percorrer. Para cada elemento, e esse range criou para mim os números, né, de 0 até o limite, ou então, para cada elemento, nos pares valor e índice. Então, isso daqui é o mais comum quando a gente precisa dos índices e dos valores ao mesmo tempo. Uma coisa que eu acho que vocês talvez não lembrem, não, mas deixa eu falar, depois eu mostro isso, tá? Então, o que a gente tem de for é isso. O while é a mesma coisa. Enquanto A for menor do que 5. Eu acho tão ruim botar parênteses. Não sei se é porque no Go e no Python não tem. Enquanto A for menor do que 10, print console.log A e A mais 1. 5, 6, 7, 8, 9. Que a gente tem a exata mesma coisa. Enquanto A for menor do que 10, print A mais 1. A diferença é que a gente não tem as caixinhas, os parênteses, e o marcador de escopo é 2 pontos. O que mais? Tem o for, tenho vetores, tenho funções. Bora para as funções. Ainda lembra como é que eu crio uma função? Uma função que soma duas coisas. É um function, o nome da função, os parâmetros, A que é um number e B que é um number, e ele retorna um number. A mais B. É assim? É. Então, C é igual à soma de 5 com 6, console.log C. Eu posso retornar qualquer coisa e receber qualquer coisa. Vetores, listas, objetos, tudo mais. Aqui nós teremos as mesmas ideias, só que as palavras-chave são diferentes. Aqui ao invés de function, é def, de definition, né? Definição, soma, A que é um inteiro, B que é um inteiro. Só que aqui a gente já usa 2 pontos para abrir o escopo. Então não dá para fazer que nem lá. Para dizer qual é o tipo de retorno, aqui tem uma setinha que retorna o inteiro. Retorna A mais B.
mas é a mesma coisa, né? O que é que muda? Muda o tipo de inexistência. Quando eu não retorno nada, print console.log A mais B. Minha função agora não retorna nada. Como ela não retorna nada, qual é o retorno dela? Você lembra disso? TypeScript, a gente tem 3 palavras-chave para definir o vazio. A primeira a gente já viu nesse instante, né? Que é a ausência de definição, a ausência de valor, que é o undefined. Faltam 2. Quais são as outras 2? Nulo, que é a ausência explícita de valor. Eu não quero que isso daqui tenha valor. Então eu digo que ele é nulo e teria o outro que era para dizer a ausência de retorno. Seria o none. None, null, void. Void. Então aqui no TypeScript são 3. Só lembrando, tá? Undefined seria o vazio do não definido, não criado. O nulo seria o do vacilo, o vazio de não coloquei valor porque não quis. Quis é com Z? Quis com S, com S. E o void é não retorna nada. Aqui a gente não tem isso. Todos os 3 são a mesma coisa, none. Então, se eu digo que é none, é que ele não retorna nada. Print A mais B. Ou eu poderia dizer que uma coisa não tem valor explícito. Por exemplo, o nome do meu gato, nome do gato é um string ou vazio. Eu digo que é vazio porque eu não tenho gato. Não é que o nome dele é um texto vazio. Eu quero explicitar que essa variável não foi preenchida porque eu não tenho gato. Se eu tivesse um gato, o nome dele seria Espeto. Gepeto, quer dizer. Gepeto não é o bichinho do Pinóquio, não? Gepeto é o pai do Pinóquio, né? É o pai do Pinóquio. Beleza? Então, tudo isso daqui é none. O que é que não vai existir no Python? O none por não foi atribuído. Esse daqui, ó. Porque se eu não atribuir, ele não atribui none, ele dispara uma exceção. Então, quando eu quero dizer que não tem algo, é none. Se eu quero dizer que não tem retorno, é none da mesma forma. Mas a função é igual, tudo é igual. Retornar listas é igual. Como é que eu retornaria aqui uma lista de números? Seria retornar um number list. Ou retornar uma lista contendo A e B. Retornar uma lista de números. Retornar uma lista de int. Retornar A e B. Mas até a sintaxe de colchetes é idêntica. Aqui no caso eu teria assim. O nome do gato, seja nome do gato é uma string, que no meu caso poderia ser nulo, e como eu não tenho gato é nulo. Ai, ai, pi, pi, pi. Já deu, meu povo? Conseguiram relembrar alguma coisa? Essas primeiras aulas são chatas porque é muito conteúdo até a gente começar a fazer as coisas. Então, tá faltando a Brenda e tá faltando o Davi. Eu não queria dar esse conteúdo sem eles, que é falar dos repositórios,
das ferramentas, de como é que vai enviar tudo. Então vai ficar para a semana que vem. Amanhã não tem aula porque a aula era ontem. Então, sim, o que a gente tem de atividade? Qual é a minha sugestão? Vocês procurem códigos, assim, vou deixar duas, tá certo? Vocês podem ir lá para o repositório de FUP, que vocês já têm acesso, que vocês já usaram, e vocês podem tentar fazer algumas atividades em Python, para poder relembrar, ver a sintaxe. O objetivo é que vocês gastem o mínimo treinando algoritmos para poder lembrar mais essa questão de aquisição de sintaxe. Python é fácil e ele é muito parecido com o que vocês já viram. Então, eu chuto que daqui a 2 semanas, ou seja, passando a semana que vem na outra, a linguagem não será mais uma barreira, tá certo? Mas isso exige que vocês façam as atividades. Então, vocês vão fazer as atividades e vão trazer para mim. Ou vocês querem que eu já passe algumas questões? Já decida quais as questões para ficar tudo igual? Tá, então vou fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer testes semanais, tá? Lembra disso? Então eu vou passar 5 exercícios, tá bom? E aí a gente vai sortear um dos 5 para fazer no papel na semana que vem. Ok? Então você faz em Python. Você faz, treina, estuda, lembra. É isso que nós vimos. Vai ser o quê? Vai ser laço, vai ser if, vai ser função. Então, qual é o objetivo? É fazer e treinar. Ah, mas eu achei a questão difícil. Faz de novo. Ah, eu estou com dificuldade. Faz de novo. Nós sempre, principalmente nesse tipo de turma, sempre vão ter níveis diferentes, né? Na verdade, no começo vai ser complicado. Por isso que o objetivo é você fazer e treinar. Você sabe o que vai cair. Vai cair uma das 5. Vou trazer um dado aqui, eu tenho um monte na minha sala, vou jogar e aí o exercício que cair a gente faz. Combinado? E faz do tipo paybufo, né? Eu meia hora perguntando, não, porque já é para você ter treinado. Já é para você ter as questõezinhas no ponto da língua. Tudo bem? Então, vai ser isso daqui. Não vou botar nenhum algoritmo complicado, mas vou botar questões que tem um pouquinho de corpo para que você tenha que fazer. Ler as variáveis, não sei o que e tal. Fora isso, a parte de leitura de dados é a mesma que era no TypeScript. Porque você lê a linha toda com input e depois tem que converter para os tipos. Se vocês tiverem dificuldade, só mandar lá no Discord. Professor, tem alguma forma melhor de fazer esse jeito aqui? Né? Como é que eu transformo esses dados aqui? Ou você pode usar o ChatGPT de forma inteligente. Tá? Não se iluda. Pedir para ele resolver a questão para você e ficar lendo e estudando a questão resolvida é diferente de fazer. Você vai chegar aqui, você não vai conseguir fazer. A única forma de você conseguir fazer é olhando para a questão e tentando fazer do zero. Mesmo que você tenha estudado ela primeiro. Você tem que tentar fazer do zero, senão seus dedinhos não vão saber digitar, seu cérebro não vai saber raciocinar. Combinado, meu povo? Então hoje mesmo eu mando as atividades, vocês fazem por onde quiserem, tá? Deixa eu fazer a chamada. Eu já fiz a chamada, não foi? Tá, tudo bem.